Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação no capítulo 17 do livro de Números. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado que todos os líderes das tribos por suas casas patriarcais te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente às arcas das tábuas da aliança, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá, assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Assim Moisés comunicou os filhos de Israel e seus líderes deram-lhes 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como o Senhor lhe determinara. Assim, de fato, o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos. Eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário do Senhor para lhe fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Ai, ai. Queridos, olha só. O homem foi criado para Deus e para viver em Deus. Sem Deus, o ser humano é um causador de problemas, só isso. Ainda bem, graças a Deus, né? Que o bom Deus Criador sabe como solucionar e como lidar com todos os problemas que nós causamos. Os cristãos verdadeiros, assim como Moisés, são alvo de ataques o tempo todo dos infiéis. Quando os infiéis e os arrogantes resolvem ocupar lugar e função importante por conta própria, eles passam a causar sérios problemas. O bom é saber que Deus não cede à pressão dos arrogantes e não ouve a oração dos infiéis. Esse capítulo 17, todinho, fala da vara de autoridade de Arão. Porque foi Deus quem chamou para o sacerdócio e confirmou para que todo o povo visse, né? A partir do primeiro versículo ali até o 5, Deus dá instruções e mandamentos. E depois do 6 até o 7, Moisés e o povo cumprem as ordens de Deus. E a partir do 8 até o 8 e o 9 só, o resultado da prova, né? Deus dá o resultado da prova. A vara vai brotar, né? E a partir ali do 12, o 12 e o 13, os últimos versículos, tem uma resposta, assim, retórica dos israelitas a Moisés. O povo tentando argumentar com Moisés. Quando o trabalho
ou o ministério do crente dá mais problema do que frutos, pode ser que não esteja tendo a aprovação de Deus, né? Porque quando Deus aprova, o trabalho floresce e dá fruto. Cristo disse que Ele é a videira verdadeira. Se o cristão estiver ligado na videira, a vara floresce e dá fruto. E diante dos frutos, as queixas perdem todo o sentido e as críticas vão cair por terra, né? O cristão tem que ser vivo. Ele tem que estar cheio da presença de Deus. Os verdadeiros servos, eles sofrem com as pedradas provocadas por causa da inveja, do ciúme, da cobiça. Muitos crentes não querem se entregar de verdade a Cristo, mas eles querem exercer funções para a qual eles nem foram preparados e nem chamados. Não basta querer fazer, queridos, precisa estar preparado para desempenhar bem as funções que recebe de Deus. Os religiosos têm uma visão limitada, bem distorcida de Deus, né? E é isso que faz com que eles se levantem tanto, ou melhor, com que levantem tantos líderes religiosos que só reclamam de tudo. Eles não estão prontos para conduzir ninguém ao céu, porque eles não conhecem o caminho. Tá cheio de líderes aí, né? Hoje em dia na internet nem se fala, um reclamando do outro, um falando mal do outro, um fala, o outro aceita o convite para retrucar, para se defendendo, né? Moisés não se defendia. Quem defendia Moisés era Deus, o próprio Deus. Paulo não se defendia, quem defendia ele era o próprio Deus. O servo fiel de Deus é isso, né? Nós vamos receber pedrada sim, mas não precisamos nos defender. O próprio Deus vai se encarregar de fazer isso. Não basta nós querer fazer, queridos, nós precisamos estar preparados para desempenhar muito bem as funções que nós recebemos de Deus. Se nós recebemos de Deus, Ele nos capacita, mas se nós não recebemos de Deus, nenhum homem vai poder nos capacitar. E é por causa disso, como eu disse, que a gente vê os religiosos, os falsos crentes, eles têm uma visão muito distorcida, muito limitada de Deus, né? E aí ficam levantando e se levantando líderes por tudo que é lugar. Abre igreja, fecha igreja. Jogam óleo lá, vira pastor. Tá tudo certo. Ah, queridos. E aí o trabalho não dá fruto, não ganha alma, não faz nada e fecha a igreja facilmente, né? É porque eles não estão prontos para conduzir esse rebanho, eles não estão prontos nem para chegarem ao céu, eles não conhecem o caminho, eles não têm como chegar ao céu, quanto mais levar alguém. E, queridos, um líder despreparado é uma coisa muito difícil, muito terrível. Um líder despreparado só vai ter coisa para reclamar, porque ele só consegue juntar pessoas que vão repetir o que ele faz de melhor, que é reclamar, que é acusar os verdadeiros servos de Deus. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando alguém se reúne para promover os seus feitos e para se promover a si mesmo. O líder verdadeiro, levantado por Deus, ele não precisa falar do que ele faz. Ele não precisa se promover e nem promover os seus feitos. Aqueles que precisam se reunir para promover os seus próprios feitos, para dizer que fez, para dizer que adquiriu, para dizer que esses certamente não foram chamados por Deus. Eles não estão ali para glorificar a Deus, mas sim para glorificar a si mesmo. Cuidado, queridos. Nós precisamos aprender com Moisés e com Arão a forma certa de lidar com os rebeldes e com os murmuradores.
Moisés e Arão intercediam a Deus para que os rebeldes não fossem consumidos, já que, quando eles criticam o trabalho dos servos de Deus, eles só revelam que estão perdidos, né? E que precisam ser salvos. Quando se levantarem contra nós, contra os cristãos verdadeiros, né? Quando alguém se levanta contra um cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro ora a Deus, intercede e pede misericórdia. E justamente por esses que, através dos seus atos, estão revelando que precisam ser salvos. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.